Aleluia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos amados irmãos. Uma boa e abençoada segunda-feira a cada um de vocês, meus queridos e amados irmãos que já estão aqui também juntamente comigo. Dando um bom dia especial já aqui, os irmãos que estão aqui comigo pelo Instagram, a irmã Solange, irmão Renato e também o irmão Reginaldo. Bom dia. 6h05. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, queridos, nesta linda manhã de segunda-feira, e já é o melhor dia das nossas vidas, para a glória do Senhor. É o que diz a palavra de Deus. Salmo 118, versículo 24 diz: este é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos e nos regozijemos. Aleluia. Nos alegremos e nos regozijemos, pois este é o dia que o Senhor fez. Louvado seja o nome do Senhor, querido, né? Sempre. E, queridos, já estou aqui com a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, e o versículo de número 34. Hoje vamos estar lendo este texto, Mateus, capítulo 12, versículo de número 34, a parte B, onde diz assim: porque a boca fala do que está cheio o coração. Vou falar um pouquinho, queridos, hoje sobre o que nós estamos falando. Demonstra a nossa fé, né? Demonstra aquilo que nós estamos crendo. E nós sabemos que o mundo espiritual, ele se move em concordância com aquilo que está sendo emanado da fé. Isso quer seja essa fé, ela seja boa, né? Ou seja uma fé negativa. Mas o que o mundo espiritual reconhece, que quando é liberada essa crença, assim será a sua manifestação. E nós sabemos que para a fé ser liberada, para a fé ser manifestada, é necessário falar. Então olhem só a ligação que existe na fala nossa, né? Certa vez Jesus, ele estava com os seus discípulos, e a Bíblia relata pra gente que Jesus, ele teve
fome. Jesus ele teve fome e ele foi procurar figos numa figueira. E até, no entanto, Jesus ele não encontra figo nessa figueira e ele libera uma palavra sobre essa figueira, né? A Bíblia fala que ele amaldiçoou aquela figueira por conta de não haver figo naquela figueira. Até então, a figueira, nada aconteceu após a palavra liberada, mas no dia seguinte, aquela figueira, ela tinha secado até pela raiz. Olha só o poder que há na palavra, né? Quando nós pegamos Gênesis capítulo 1, a gente vê a terra vazia e também sem forma, né? Então no capítulo 1 a gente começa a ver uma terra totalmente deformada, caída. Mas a gente vê, a partir dos versículos 3, que Deus ele começa a falar novamente. Quando ele fala, a terra começa a ganhar sentido novamente. A terra começa novamente voltar a ter uma aparência totalmente diferente do que antes, que não havia nenhum tipo de palavra falada ainda. Então veja só que quando você fala certo, quando você libera a palavra de Deus por meio dos teus lábios, há uma manifestação extraordinária. Porque a fé está sendo falada sobre aquele lugar. Então, quando a gente quer saber como que estão as pessoas, o que acontece, né? Por exemplo, fique perto de uma pessoa que gosta de debater política. E em poucos minutos você vai descobrir que ela apoia. Ouça a conversa de quem gosta de futebol. E pelo que a pessoa diz, descobrirá para qual time essa pessoa torce. Jesus, ele sabia o que estava dizendo. Jesus, ele sabia o que estava dizendo quando lançou a pérola. A boca fala do que está cheio o coração. Agora a pergunta dessa manhã, queridos, a pergunta dessa manhã, ela é um alerta para todos nós, tá? A pergunta é: o que você tem falado? O que você tem falado? Por quê, pastor? Porque aquilo que nós falamos é um ótimo, vamos falar assim, é um ótimo termômetro que mostra como anda a nossa crença. Porque uma pessoa que gosta, por exemplo, de política, ou um torcedor fervoroso de futebol, não vai dar ênfase, melhor dizendo, àquilo que não acredita. Se ele for contra a sua própria crença, em uma conversa, por exemplo, parecerá incoerente
às vezes, simular uma fala no linguajar espiritual poderá até funcionar e impressionar algumas pessoas. Mas o discurso não se sustentará por muito tempo, quando o que está no coração não condiz com aquilo que se diz acreditar. Olha a violência que existe em tudo isso. É por isso que nós temos o hábito de o tempo todo estar orando, queridos. Porque a oração é uma ferramenta dada por Deus para alinhar o nosso coração com aquilo que a palavra nos ensina. Então nós estamos num processo. O Espírito Santo que está em nós, ele está a ensinar a nossa vida a maneira correta, a maneira certa que deve sim funcionar, para que então deixemos de falar como meninos, como meninas, e falemos então como adultos espiritualmente, como maduros espiritualmente. E quando que é uma fala de menino, de menina, é quando a gente começa a falar coisas que não condiz com a realidade do que a Bíblia, do que a palavra de Deus, ela nos ensina. Para mim não tem jeito. Aquela pessoa nunca muda. E assim começam palavras que vêm muitas das vezes e que não tem envolvimento com aquilo que Deus diz. Essas palavras são palavras de crianças, no qual a gente ainda muitas vezes se apega a uma desse tipo de palavra e acaba sofrendo a consequência. Agora, quando nós deixamos de ser menino, é quando a gente fala a palavra de Deus. É quando você começa a dizer para as circunstâncias, quando você começa a dizer para as tuas batalhas, para as tuas lutas, como o próprio Davi, que quando foi para o arraial, 40 dias, 40 noites de batalha, o exército estava com medo, o exército inteiro de Israel estava com medo. E no dia que ele foi, o rei ainda disse para ele: mas você é muito novo. E ele olhou para o rei e disse: ó rei, o Senhor me deu o leão e o urso. Aleluia. Olha o que vai falar. Ele não está falando coisas do que ele está vendo, do que ele está sentindo. Ele está falando daquilo que Deus é na vida dele. O rei pergunta: você é muito jovem, não dá para ir para a batalha. Ele diz: não, o Senhor me deu o leão e me deu o urso, e agora me dará também esse incircunciso filisteu, esse gigante aí. É assim que você é, querido. Não tem nada que possa parar você quando você fala de Jesus, quando você fala acerca de quem é Jesus na tua vida de verdade. É por isso que a gente fala: em nome de Jesus nós vamos lá, em nome de Jesus dá certo sim, em nome de Jesus
isso tudo vai passar, porque Ele é o pastor dessa casa e nada vai faltar. As coisas não podem continuar da mesma maneira, da mesma forma. E a gente começa então a ver que quando falamos a coisa certa, o mundo espiritual entende e ele começa a trabalhar em teu favor. Por isso então, querido, que essa segunda-feira é uma segunda profética, é uma segunda de declarar as coisas certas, de falar a coisa certa, de levantar e dizer, em nome de Jesus, Satanás, você está amarrado, repreendido, nossa casa, nossa família, porque em nome do Senhor Jesus, nós temos a vitória. Nós rompemos aqui neste lugar. Nós declaramos que o tempo que Deus tem para nós está se manifestando. E você não pode mais continuar agindo da maneira que você tem agido. E assim que você se levanta, não olhando para você, mas olhando para aquele que já venceu na cruz do Calvário. Aquele que despojou todos os principados e potestades, o Rei da Glória. Então é quando você começa a ter uma posição firme. Ontem ainda nós falávamos sobre isso, né? Sobre um posicionamento. E assim você consegue então entrar com palavras, com a arma que Deus te deu, que é a palavra. Então, não deixando, queridos, que nada venha roubar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja a espada do Espírito sempre que você vai pelejando e vai declarando e vai assim então lançando essa verdade, porque isso é a fé. A fé não é o que se sente, a fé não é o que você está vendo. A fé é aquilo que você determina, que você acredita na palavra de Deus. Então, este texto não tem objetivo de julgar ninguém, queridos, mas de ser uma reflexão para nós, um incentivo para que nós venhamos a observar melhor, a policiar melhor, vigiar melhor as palavras que estão saindo da nossa boca. Principalmente aquelas que são ditas quando você está bem à vontade, ou seja, sem olhos julgadores por perto. Lembre-se, no mundo espiritual, você é medido pelo que você fala. Se você perceber que precisa mudar, queridos, em algumas coisas ainda, quero dizer para você, cheque a sua crença, fortaleça a sua fé, investindo tempo, lendo, meditando na palavra de Deus. Pega, querido, a Bíblia, faça desafios para você mesmo. Não se amorne, querido, em questão de falar a palavra. Comece a estudar a Bíblia. Leia o Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Atos dos Apóstolos. Mas pegue a Bíblia, querido. Faça a leitura dela. Você vai ver. Vai ver que o quanto você vai aprender. Pastor, eu já li, leia de novo, querido. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu li a Bíblia. De quantas vezes eu medito na Bíblia. Porque a Bíblia, querido, não é uma questão de eu já li ou eu já passei por aqui. Não, é uma questão de manter-se lendo. Manter-se firmado nela. Porque é que nem comida, querido, né? Ontem você tomou café, hoje você vai tomar café de novo. Assim é a palavra de Deus, querido. O alimento de ontem não serve para hoje. Você tem que comer de novo hoje uma comida nova. Então busque, querido,
uma mudança genuína em seu interior. Pastor, como que eu faço isso? Aproximando-se mais de Deus, meu querido. Mas não aceite ser um mero religioso, não aceite isso. Não deixe que isso entre na tua vida. A sua vida é muito preciosa para Deus, para que você viva de aparência. Não deixe que nada disso aconteça. Saiba que você pode ser tremendamente usado por Deus, se o seu coração estiver cheio das verdades que só Ele ensina. Naturalmente você transbordará o seu amor com palavras e atitudes. E o inferno, querido, vai sair. Porque o inferno odeia um homem de Deus, uma mulher de Deus que fale a palavra, a verdade. Os demônios não resistem à verdade, porque a verdade destrói eles por dentro, porque são filhos do pai da mentira, Satanás, que é o pai da mentira, e seus demônios que estão filhos da mentira, eles caem por terra quando você está falando a palavra. Por isso que você declare a palavra de Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Declare essa verdade sobre a tua vida. Hoje será o melhor dia da minha vida, porque a palavra de Deus diz. Porque que todas as manhãs, querido, nós levantamos aqui, um dos primeiros versículos a ser citado aqui é o Salmo 118, versículo 24. Porque para nós não existe um dia mau, no sentido de que não vai funcionar. Porque nós estamos com a nossa palavra mudando o destino dessa segunda-feira. Porque declaramos palavras de Deus, palavras de bênção, palavra de cura, palavra de libertação, palavra de restauração, palavras de mudança. Nós estamos declarando, quando o Senhor deu uma visão para Ezequiel, o que ele falou, o que você vê, Ezequiel? Ele disse, eu vejo um vale cheio de ossos secos. Então o Senhor disse, acaso pode reviver esses ossos? E ele então começou a olhar para o Senhor e dizer, tu sabes, Senhor. E o Senhor disse para ele, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Olha só, profetiza sobre esse vale de ossos secos. E diga assim, olha, veja o que Deus vai falar. Então é tempo de nós profetizar e nós estamos declarando sobre essa segunda-feira, a melhor segunda-feira da nossa vida. Toda a obra maquiavélica de Satanás caia por terra. E que os planos do Senhor prosperem sobre a vida da igreja, prosperem sobre a vida da família, prosperem sobre a sua vida, prosperem sobre a sua casa, prosperem sobre o seu trabalho, prosperem em nome de Jesus sobre toda a área que está hoje sofrendo algum tipo de dano, talvez na saúde, em qualquer área que esteja agora, que a prosperidade do Senhor adentre sobre esses lugares e que a vida, ela abunde agora, que a vida agora, ela adentre e que o poder da ressurreição, aleluia, traga de novo a vida, a existência, aquilo que talvez tenha sido enterrado, que salte para fora as coisas boas, as coisas novas que Deus tem já determinado em nome de Jesus nessa segunda-feira, e que no decorrer dessa semana grandes coisas estejam sempre se movendo em prol da vida sua, em prol da sua casa, em prol dos seus filhos, em prol do seu esposo, da sua esposa, em nome de Jesus. Olha só, queridos, isso é declarar uma palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos estar agora, queridos, em nome de Jesus, orando. Já prepara o teu copo com água. E vai dando glória aí. Aleluia. Amém. Isso mesmo, querido. Cada coração, cada fogo aí que está enviando aí é um glória, um aleluia. Aquele que é o Senhor da nossa vida, aquele que é rei, aquele que reina, aquele que já estabeleceu a sua perfeita vontade, que nós estamos trazendo agora para que essa terra conheça que a vontade do Senhor é boa,
agradável e perfeita. Aleluia. Pai de amor e de graça, nesta linda manhã, ó Pai, de segunda-feira, nós venhamos aqui, Senhor, louvar o Teu nome, agradecer o Senhor, meu Deus, pois o Senhor é e sempre será aquele que resgata, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que muda, aquele que transforma, Senhor. Pai, eu venho colocar a minha vida, a vida da minha esposa, a pastora Josiane, a vida da Radassa. Eu venho também, Senhor, nesta manhã colocar a vida do irmão Eric, da irmã Aldrin. Senhor, eu quero colocar aqui também a vida da irmã Marciane, do Mário, da Bianca, do Davi, da Andréia, do Reginaldo, da Rúbia, do Lucas, da Maria Clara. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã eu venho apresentar também a vida da irmã Márcia, a vida da irmã Eliane, da Camila, da Isaurita, do Simvar, da Xanda, do Vitor, da Alice, do Gustavo, do Zé, da Vanessa, da Jane, do Rogério, da Simone, da Cibele, da Isabelle, da Rafaela, do Pedro Henrique, da Luana, da Solange, do Douglas, do Reinaldo, da Willa, do Fernando, do Rafael, do Jonas, da Jennifer, da Terezinha, da Carol. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu venho colocar aqui a vida também da Carol, do Cauã, do Israel, da Lenir, do William, da Tereza, do João, da Thaís, da Josiane, da Joelma, do Neno, da Terezinha, da Kevin, da Lourdes, do Orlando, da Suelen, da Esther, do João, do Jefferson, da Thalita, do Isaac, da Ana Rosa, do Benedito, do Anderson Felipe, da Jéssica, da Márcia, do Renato, da Solange, do Renan, do Igor, da Isabelle, do Paulo, da Magda, da Lúcia, do Sérgio, da Solange, do João Pedro, do Leonardo, da Emily, do Wanderson, da Claiane, do Juan, da Thaís, da Denise, da Rafaele, do Fernando, da família, aleluia, geral, em nome de Jesus, da Carol, do David, da Cirlei, do Cid, do Josué, da Marilene, da Andressa, do Dulce, da Mara, do Joalisson, da Jennifer, da família, aleluia, da Jennifer, da família do Joalisson. Pai Celestial, eu também quero colocar aqui a vida do Diogo, do Robson e também, Senhor, da irmã Silmara, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu trago cada um destes nomes e toda a família agora em geral. Eu venho apresentando nesta manhã e eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que toda a ferramenta levantada contra a vida deles seja quebrada, neutralizada. E eu declaro um dia próspero, um dia abençoado, um dia enriquecido pelo Teu poder, um dia enriquecido, Senhor, pela Tua bênção. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro uma excelente, uma maravilhosa segunda-feira. Eu cubro, Senhor, a vida de cada um com o Teu sangue, Jesus. E que assim seja, Pai, a melhor segunda-feira de suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pegue a sua água e vamos orar agora, vamos consagrar esta água, em nome de Jesus, queridos. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos com esta água. E nós, Pai, trazemos agora diante do Senhor, pois sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que abençoa a nossa água e abençoa também o nosso pão. Cada um, Senhor, que agora neste momento está segurando essa vasilha, esse recipiente, Senhor, com água, esse copo com água, esse vidro com água, esse litro com água. Pai Celestial, agora mesmo, em nome do Senhor Jesus, injeta o Teu poder, Senhor, sobre esta água. Senhor, quem desta água beber, receba cura, receba milagre, receba força, receba ânimo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta água a partir de agora seja o remédio para o enfermo, a força para o fraco, o milagre para aquele que espera o milagre.
que seja restauração, que seja vida, que adentre sobre essa água, Senhor. E que assim, Senhor, em nome de Jesus, aonde for passada essa água, ali o teu poder se manifeste. Glorifica o teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Bebamos todos em nome de Jesus. Coloca um pouco, querido, sobre a sua testa, né? Sobre o seu nariz, sobre os seus olhos e sobre a sua boca, para que toda palavra que você falar seja uma palavra profética, uma palavra de bênção. E coloca também sobre a sua barriga, né? Esta água. E sobre as suas orelhas. Para que você possa ter ouvidos sensíveis para ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? É isso aí. Glórias sejam dadas a Deus. Quero agradecer aqui a vida. Deixa eu ver quem está tanto aqui com nós. Agradecer a Deus aqui, cada um de vocês que está aqui pelo Instagram, né? A vida da irmã Solange, da irmã Rúbia, da irmã Simone, do irmão Eric, da irmã Aldrin e do irmão Reginaldo, né? Irmão Reginaldo, irmã Aldrin, irmão Eric, irmã Simone, pastora Rúbia e a irmã Solange. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela vida dos amados irmãos que estão aqui comigo ao vivo, né, pelo Instagram. Queridos, um forte abraço a cada um dos amados irmãos e que venha ser um dia aí abençoado, próspero em tudo que você fizer. Ali o Senhor conceda a você, ai, aleluia, a bênção na sua vida, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Um forte abraço a cada um dos vocês e até a próxima aqui hoje, querendo Deus, às 10 horas da noite estaremos aqui, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, queridos, fiquem todos na paz e até a noite, em nome do Senhor Jesus. Cujas águas nascem no trono de Deus, água da vida que deságua no interior dos filhos de Deus. Há um rio cujas águas inundam o nosso coração, água viva que em brota vem transbordar. Eu quero fluir nas águas
saciar.